Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui juntos para aprender mais, continuarmos as nossas classes de EBD, já que estamos impedidos de nos reunirmos pessoalmente, nós queremos continuar com as classes de maneira virtual. Então, hoje nós vamos dar seguimento à classe História da Redenção. Eu espero que possa ser um tempo proveitoso para você, que você possa usar, se você está com tempo sobrando, usar desse tempo para aprender mais de Deus, para aprender mais a sua palavra, para dedicar mais em sua devoção, em sua piedade a Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe esse nosso tempo aqui. Eu espero que você possa sair daqui edificado pela palavra de Deus. Continuando, então, a nossa classe, na última aula, que foi na igreja ainda, nós demos uma introdução à classe. Então, nós vimos a ementa, nós vimos os temas pelo qual nós iríamos passar, nós falamos que essa classe tem por objetivo passar de maneira panorâmica pelas principais passagens e pelas principais doutrinas dentro dessas passagens pela Bíblia. Então, nós vamos começar em Gênesis e vamos terminar lá em Apocalipse. Esse é o objetivo dessa classe. E nós também vimos que essa classe, a História da Redenção, ela está fundamentada sobre a teologia bíblica. E nós definimos o que é teologia bíblica. Não é no sentido de, é uma teologia boa porque vem da Bíblia. Não é isso, ela vem da Bíblia, ela é boa, né? Mas teologia bíblica, esse termo tem um outro significado, e é esse significado que nós estamos usando aqui, que é um modo de ler as Escrituras como uma única história de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a Cristo, a Ele. Então, por mais que nós vamos passar por textos de Gênesis, pelos profetas, pelos livros históricos, no Antigo Testamento e depois no Novo, que é mais claro, mas ainda assim nós vamos tentar enxergar isso à luz da história da redenção, à luz daquilo que Cristo fez e à luz daquilo que Cristo é, tá bom? Então, essa é a teologia bíblica que nós estamos usando aqui. Essa é a definição que nós estamos usando. É uma maneira de você ler todas as escrituras como, como, como ela se encaixa maior no plano da redenção, naquilo que Cristo fez e naquilo que Cristo é. Tá bom? Então, na última aula, nós vimos apenas uma introdução ao tema, como eu falei, e hoje nós veremos o Deus que criou todas as coisas. É por isso que, como tarefa, aquela última aula foi dada para você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. E eles serão a base para a nossa aula de hoje. Mas antes de começar, você já pode abrir a sua Bíblia, tá bom? Em Gênesis capítulo 1. E nós vamos nos basear nele, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Mas antes de nós entrarmos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, que fala sobre a criação, eu queria gastar um tempinho, bem rápido, do porquê, qual a importância da doutrina da criação. Desde pequeno, para quem cresceu na igreja, teve essa bênção, desde pequeno, sempre parece que a doutrina da criação sempre é incutida na nossa mente. Não é? Deus criou todas as coisas em 7 dias, e conforme nós vamos crescendo, e quem está alguns anos na igreja sabe disso. Essa é uma doutrina que geralmente é sempre revisada, sempre é ensinada. E há um perigo em nós simplesmente nos acostumarmos a ouvir essa doutrina tantas vezes, porque nós tendemos a desvalorizar aquilo que é repetitivo, não é? É como mais ou menos os nossos parentes vêm de outras regiões do Brasil e vêm conhecer as cataratas. Eles ficam vislumbrados. Nossa, você deve vir aqui toda semana, não é? Mas o fato é que nós estamos aqui e nós já fomos tantas vezes que perde um pouco do brilho. E esse é o perigo em nós vermos vez após vez essas coisas, né?
Porque, de fato, a doutrina da criação ela é muito importante. Ela tem que ser repetida, porque ela é a base para a compreensão de toda a Bíblia. Tá bom? A doutrina da criação, Gênesis capítulo 1 e 2, não estão no começo da Bíblia por acaso. Ela é a doutrina base para compreendermos todas as outras doutrinas. Tá bom? Então, até mesmo o nosso entendimento sobre a salvação, sobre as últimas coisas, sobre o pecado, sobre tudo, né? Ela vem de uma compreensão da doutrina bíblica da criação. Então, eu espero que nós possamos cuidar do nosso coração para que ele não comece a desvalorizar essa doutrina. Porque nós não vamos ver apenas nessa classe, né? Vez após vez, até mesmo nas Escrituras, essa doutrina parece que é sempre relembrada. Esse atributo de Deus como Criador parece que é sempre relembrado, tá bom? Então, que você possa entender que a importância dessa doutrina. Primeiro, como nós falamos, porque ela é a base da compreensão de toda a Bíblia, mas também porque ela é a base da nossa cosmovisão. Né? A nossa visão de mundo, a maneira como nós julgamos as coisas, né? A maneira como nós enxergamos as pessoas, como nós enxergamos os animais, como nós enxergamos a natureza, como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos a nós mesmos. Tudo isso é moldado pela doutrina da criação. Tudo isso. Tá? Por isso ela é extremamente importante. É extremamente importante. Mas também a doutrina da criação, ela é muito importante porque ela nos ajuda a entender mais sobre quem Deus é. Nós veremos que Deus, nesses 2 capítulos, nesses pequenos 2 capítulos, ele se revela de uma maneira extraordinária. Né? Então, é maravilhoso podermos aprender mais sobre quem Deus é nesses primeiros 2 capítulos de Gênesis. Mas também ele é um texto, ela é uma doutrina, essa doutrina ela nos ajuda a entender mais sobre quem nós somos. Né? Vocês também vão perceber que nós vamos gastar algum tempo aprendendo mais sobre quem nós somos, sobre o que esses capítulos ensinam sobre o ser humano, tá bom? Então, essa é basicamente os motivos do porquê essa doutrina da criação é tão importante. Eu poderia passar aqui por vários outros motivos, mas eu espero que esse possa ter despertado o seu interesse e possa ter despertado em você um desejo de aprender mais sobre essa doutrina. E mais uma vez, nós vamos passar por essas coisas de maneira panorâmica, tá bom? Não tem como exaurir isso em apenas uma aula. Deveria ser feita uma aula de um ano inteiro só sobre a doutrina da criação, para que a gente pudesse aprender, assim, um mediano sobre o que ela significa, tá bom? Então, espero que você possa utilizar disso que nós vamos ver aqui hoje para estudar mais, para pesquisar mais. Se você quiser, entre em contato comigo, com os pastores. Nós temos livros para indicar sobre a doutrina da criação. Podemos indicar vídeos, podemos indicar autores para que vocês possam aprender mais sobre isso. E antes da gente entrar propriamente dito no texto, só quero dar uma pequena introdução ao livro de Gênesis, né? Nós vamos ter outra aula no livro de Gênesis, então eu não quero gastar muito tempo aqui, mas é importante para que a gente tenha uma visão panorâmica desse livro, do porquê que ele foi escrito, e como ele se relaciona, então, com a história da redenção, né? Então, assim, esse título, Gênesis, o livro de Gênesis, esse título, ele foi tirado da Septuaginta. Eu vou utilizar esse termo Septuaginta porque ele é muito importante para estudar a Bíblia, tá bom? Então, eu vou explicar para você basicamente o que é. Até o tempo um pouquinho antes de Cristo, né, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela estava apenas na língua hebraica, né? E basicamente apenas na língua hebraica. Só que a língua comum do povo da Europa, do norte da África, das regiões da Ásia, era o grego. Né? Depois das conquistas de Alexandre, do Império Grego, que ele tentou helenizar toda a região que ele conquistou, veio o Império Romano e abraçou essa cultura helênica, cultura grega. Então o povo falava o grego. Era a língua comum naquele tempo. Então, muitos judeus daquela época, eles já não viviam mais no território de Israel. Eles já tinham
ido para a diáspora, eles já estavam em vários cantos do mundo conhecido daquela época. E muitos já estavam algumas gerações fora de Israel e perderam esse contato com a língua hebraica e o aramaico, que era o que eles falavam depois de retornar do cativeiro babilônico. Então, precisava-se fazer uma tradução para que essas novas gerações que nasceram fora de Israel pudessem compreender a Bíblia. Então, esse Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E quando ele foi traduzido para o grego, os livros, geralmente os livros do Antigo Testamento, o título deles é tirado dessa tradução grega. E Gênesis é tirado da Septuaginta, né, a tradução dos 70. Foram 70 ou 72 homens que estudaram para traduzir o texto hebraico para o texto grego. E ele é baseado no capítulo 2, no versículo 4, né, que diz que esse é o livro, né, esse é o relato das origens, da gênese do céu e da terra. No hebraico, o título desse livro, ele é a primeira palavra que aparece para nós duas, né? Que é no princípio, que é basicamente assim. Na última aula, eu falei um pouquinho sobre a língua hebraica, né? Que ela não tinha vogais, é uma língua bem difícil e por isso nós devemos valorizar os homens e as mulheres que estudam essa língua, que já é morta, né? Não é uma língua, não é o mesmo hebraico falado hoje, né? São milhares de anos separando uma língua da outra, tá? Mas que se estudam, se esmorecem para entender isso e para traduzir as escrituras para nós. Então, só para vocês verem, essa é a primeira palavra da Bíblia, de Gênesis, né? Se lê daqui da direita para a esquerda, é ao contrário de nós. E como eu falei, ela não tinha vogais. Então, os próprios copistas da Bíblia, conforme os séculos foram passando, foram adicionando vogais para ajudar as pessoas a lerem. Que são basicamente esses pontinhos que vocês estão vendo aí embaixo ou em cima das palavras, né? Essas são as vogais do texto hebraico. Então, no hebraico é Bereshit, no princípio, mas no grego é origens, Gênesis. E por que se chama então de Gênesis, o livro das origens? Ele não é um título que exaure, né, que exaure tudo que o livro tem para nos ensinar, mas ele é um título bem apropriado, porque de fato o livro de Gênesis ele trata das origens do mundo e da raça humana, né? O livro de Gênesis basicamente ele está dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 11, né? Fala sobre a origem do mundo e da raça humana. Basicamente é isso. E depois, o capítulo 12 até o capítulo 50, sobre a origem da linhagem de Abraão, a linhagem de Israel. Um dos motivos de Moisés ao escrever esse livro é para que o povo que ele estava guiando no deserto pudesse compreender as suas origens, né? E terem um senso de identidade como povo escolhido de Deus. Então, basicamente, esse é um panorama do livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura de Gênesis do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Tá? Nós vamos ler apenas esses 5 versículos, mas nós vamos tirar ensinamentos de todos os 2 capítulos. Por isso é importante você ficar com a sua Bíblia aberta. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, o que nós podemos aprender do relato da criação sobre Deus? Lembra que eu falei que a doutrina da criação é muito importante, porque ela nos ensina muito sobre Deus? Então vamos ver o que esses 2 capítulos nos ensinam sobre Deus. Primeiro, também é importante lembrar que um outro objetivo de Moisés ao escrever o relato da criação não é fazer um tratado científico. Tá? Não é fazer um tratado científico. Moisés não estava pensando em evolucionismo, em materialismo, em Big Bang. Moisés não estava pensando nisso, tá bom? Nem tinha isso naquela época. Mesmo se Moisés recebesse uma revelação de Deus falando que isso viria, o povo não entendia isso naquela época, não ia entender isso naquela época, tá bom? Então,
Não é isso que Moisés está falando aqui. As pessoas ficam pegando Gênesis 1 e 2 e ficam tentando descobrir se Moisés dava base para o Big Bang ou para uma criação em milhões de anos ou em 7 dias literais. Não é isso que ele está falando, tá bom? Apesar de nós podermos tirar verdades históricas sobre isso, não é o objetivo central de Moisés aqui. Moisés, parece que o objetivo central dele nesses primeiros capítulos é corrigir a cosmovisão do povo israelita. Explico. Israel estava mais ou menos 400 anos entre os egípcios. Por mais que no começo eles foram tratados bem, né? Depois eles foram escravizados. E muitos se misturaram com a cultura daquele povo e com a religião. Então eles estavam com muitas coisas que vinham da religião egípcia daquele tempo. Então Moisés, ao escrever esse relato, né, ele parece que o seu principal objetivo é corrigir essa cosmovisão que o povo trouxe, que muitos do povo trouxe do Egito e estavam levando para a Terra Prometida. Então, no versículo 1, por exemplo, nós podemos aprender que somente Deus é eterno. Como assim? Somente Deus ele é eterno no sentido próprio do termo. Somente Ele sempre existiu. Somente Ele sempre existiu e sempre vai existir. E também a mitologia egípcia, a mitologia dos povos do Oriente Médio, do Oriente Antigo, né, do Oriente Médio daquela época, a maioria das religiões, das mitologias, tinha uma visão, né, de que as coisas existiam alguma coisa que eram eternas, algumas coisas que eram eternas, né, que sempre existiram. E até mesmo os deuses, eles tinham um início. Mas Moisés vem e corrige a visão do povo e diz, não, o nosso Deus, ele não tem início, ele é autoexistente. Então aquela pergunta, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? É ilógica, ela não faz sentido. Porque Deus, ele é autoexistente, ele é antes do espaço e do tempo. Ele é o criador de todas as coisas. Somente ele sempre existiu e sempre irá existir. Deus também, nós podemos ver que ele é o criador de todas as coisas. Os céus e a terra aqui é um termo comum para se referir a todas as coisas, né? Para se referir a tudo que existe. Então Moisés está falando para aquele povo, olha, olhem para tudo que vocês veem nessa terra e no céu e para onde o olhar de vocês enxergam, consegue alcançar. Deus é o criador disso. Deus é o criador de todas as coisas. E também nós podemos aprender por inferência que o sentido de todas as coisas, então, ele está em Deus. Como assim? Deixa eu te explicar. Digamos que você nunca viu um carro, não sabe que existe carro, nunca viu sobre a existência, nunca viu na TV nada. E você se depara com um carro, então. Você pode tirar certas conclusões lógicas do que aquele objeto que você está vendo foi feito. Mas quem é o melhor para te ensinar sobre o que significa cada coisa criada naquele carro, o que significa cada botão que tem ali naquele painel? Quem? Quem inventou, quem criou, quem fabricou o carro. Da mesma forma, se Deus é o criador de todas as coisas, nós devemos perguntar, buscar o sentido dessas coisas em Deus. Pensadores, estudiosos, acadêmicos de todos os tempos, desde que o mundo é mundo e até quando o mundo existir, eles vão brigar com essa pergunta: qual é o sentido de todas as coisas? Para o que essas coisas foram feitas? E eles nunca vão encontrar resposta se eles não buscarem isso em Deus. Deus é quem define o sentido de todas as coisas, porque é Ele quem as criou. E também isso está indo de encontro contra a cosmovisão da religião egípcia, não é? Cada coisa tinha um Deus que criou, tinha um Deus da água, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus das doenças, o Deus da tempestade, assim, e nós vemos isso na mitologia grega, na mitologia romana, mas Moisés está falando, não, Deus é quem governa, Ele é quem criou, Ele é quem sustentou todas as coisas.
Mas o texto também nos mostra, por exemplo, no versículo 2, que Deus é um Deus que fala. Ele disse, haja luz. Por mais que alguns estudiosos dizem que esse é um termo metafórico para dizer que Deus criou, ele não realmente falou, mas nós vemos Deus falando com Adão e Eva. Então Deus é um Deus que fala. Isso é muito importante, porque isso demonstra o caráter autorrevelador de Deus. Ele é um Deus que quer se tornar conhecido, né? Ele é um Deus que não está em silêncio. E até hoje ele é um Deus que fala por meio da natureza, por meio das coisas criadas, mas em última instância pelas Escrituras. Né? Deus é um Deus que fala. Isso é muito importante. Por quê? Porque também o povo daquele tempo, né, os deuses na mitologia, eles não eram conhecidos muito como deuses que falam. Eles eram deuses que ficavam pregando peças nas outras pessoas. Né? Eram deuses que você tinha que invocar de uma maneira toda diferente, apresentar um monte de coisa, tentar invocá-los, entendê-los. Não. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele é um Deus que dá o passo para se tornar conhecido. Também nós vemos, então, que Deus viu que a luz era boa, e isso se repete nas outras coisas criadas. Então, tudo que Deus faz é bom. É por isso que nós entendemos que a criação por si só, ela é boa, ela não é ruim. Tudo o que Deus criou é bom, é maravilhoso. Claro, teve a queda, nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Nós não estamos desprezando todo o sofrimento que tem por aí, mas a natureza criada, tudo aquilo que Deus criou, até mesmo o homem, os animais, Deus criou de maneira boa. Então, o culpado de todo o mal, de tudo que está acontecendo no mundo, de todas as coisas ruins, não é Deus, porque Ele criou de maneira boa. Outra coisa que nós podemos aprender, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 2, é que Deus é um Deus que descansou. Isso é muito importante para nós aprendermos sobre outros conceitos nas próximas aulas, tá? Então, isso é importante para ficar gravado. Deus é um Deus que descansou. Ele não descansou porque ele estava cansado. Tá? Ele não descansou porque ele estava cansado. Um dos motivos que ele descansou é para dar o exemplo, para convidar as pessoas para o descanso que ele oferece. Mas é assunto para outra aula. E, por lógica, então, se Deus é um Deus que descansou, quer dizer que ele é um Deus em atividade. Ele é um Deus que trabalha. Por isso que nós não entendemos que o trabalho é ruim. O trabalho não é ruim. Né? Muitas pessoas acham que o trabalho é um fardo imposto pela queda do homem. Não é. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que trabalha. Se ele descansou em um dia, quer dizer que nos outros 6 ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus é um Deus em atividade. Deus é um Deus em movimento. Deus não é um Deus parado. Tá bom? Isso também é muito importante sobre Deus, essa verdade, para moldar a nossa cosmovisão. Para nós entendermos que o trabalho é algo que glorifica a Deus. Martinho Lutero dizia, não importa se você está pregando ou se você está ordenhando uma vaca. As duas ocupações são para a glória de Deus. São para a glória de Deus. Não existe essa diferenciação. Por quê? Por causa da doutrina da criação. Ela nos ensina isso. Ela nos ensina isso. Então, depois de vermos algumas verdades sobre Deus, nós também queremos ver algumas verdades sobre os seres humanos que o texto nos diz. O capítulo 1, versículo 26, aí na sua Bíblia, você vai ver que Deus diz, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui um parênteses, tá bom? Se você reparar bem, ainda continuando a verdade sobre Deus, se você reparar bem, você vai ver que aqui Deus está usando um verbo no plural. Façamos, né? E ele continua usando outros pronomes no plural. A nossa semelhança, né? Alguns dizem, aqui os estudiosos dizem, que nós já vemos então uma pluralidade dentro de Deus. Não temos ainda a doutrina da Trindade, não temos ainda de maneira clara, mas nós vemos que é uma unidade mais complexa que existe dentro de Deus.
né? Façamos o homem à nossa imagem. Alguns dizem que Deus está falando com os anjos aqui. Como? Nós não somos criados à imagem de anjos, né? Então, aqui nós já vemos indícios da doutrina da Trindade. Isso vai ser importante, muito importante, aliás, dizendo nas próximas aulas, tá bom? Verdade sobre os seres humanos, então. O que significa que o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus? O que significa isso? Primeiro, o homem tem dignidade maior que os animais. Isso tem que ficar muito claro. E que a natureza, tá bom? Hoje, alguns estudiosos, algumas pessoas acham que o humano e animal e a natureza têm a mesma dignidade. Mas não é verdade isso, segundo a cosmovisão bíblica. É claro que os animais as árvores e a natureza, ela tem dignidade, tá bom? Tem, sim, como criaturas de Deus, como coisas boas criadas por Deus. Nós não estamos falando que eles não têm, mas só o homem tem a imagem de Deus. Só o homem, ele recebeu essa imagem de Deus. Então, logicamente, o homem tem uma maior dignidade que os animais. Ninguém quer processar o leão por ele ter matado uma zebra e comido, né? Porque nós entendemos que aquilo faz parte, depois da queda, da natureza dele, né? Mas o homem, quando mata outra pessoa de maneira arbitrária, nós ficamos indignados. Por quê? Porque o homem tem essa imagem de Deus, ele tem uma dignidade maior do que isso. Também significa ser feito à imagem e semelhança de Deus, que o homem representa Deus. O homem, ele representa Deus. Como assim? Olha só a continuação do versículo 26 do capítulo 1. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e vai indo sobre toda a terra e sobre os animais que rastejam pela terra. Então, parece que as duas coisas estão interligadas. Deus diz que fez o homem à imagem e sua semelhança e que ele deve exercer domínio. Então, essa ideia de imagem e semelhança, as pessoas ficam, o homem é uma tricotomia, então, porque ele é a imagem de Deus, é corpo, espírito, nada a ver. Nada a ver, tá bom? A imagem de Deus significa que nós representamos Deus. Adão e Eva deveriam representar Deus como regente, como o rei do jardim. Ele deveria proteger o jardim das coisas ruins. Ele deveria cuidar do jardim. Ele deveria representar Deus ali. Então, o homem representa Deus. Depois da queda, nós veremos isso na próxima aula, isso deturpou. Mas ainda assim, hoje, em certa medida, o homem representa Deus. Tá? Ser feito à imagem e semelhança de Deus significa representar a Deus. Mas também significa refletir a Deus. Alguns usam a imagem de um espelho. O homem era como um espelho, em que ele reflete a imagem de Deus. Depois da queda, esse espelho entortou um pouquinho, é bem verdade. Tá bom? Mas o homem reflete a imagem de Deus. E aquilo que nós chamamos, ele reflete aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis. Como assim? Na doutrina de Deus, nós aprendemos que Deus tem atributos, que são características, características do ser de Deus. Então, por exemplo, a eternidade, né, de Deus, a imutabilidade de Deus, a perfeição de Deus, o amor de Deus. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus onipotente, onipresente, é um Deus que sabe todas as coisas. Então, esses são atributos de Deus, que a Bíblia atribui a Deus. Mas existem dentro desses atributos aquilo que só Deus tem e aquilo que ele comunicou, ele deu de certa maneira, ele deixou-se refletir de certa maneira no homem. Então, por exemplo, só Deus ele é eterno. Só Deus sempre existiu. Isso não é da nossa característica. Só Deus ele é perfeito. Só Deus ele é imutável, certo? Mas por um outro, esses atributos não são comunicados ao homem, mas por um outro lado, por exemplo, Deus é um Deus amoroso, o homem é capaz de amar. Deus é um Deus justo, o homem é capaz de ser justo, de agir com justiça. Né? Deus é um Deus que tem ira, a Bíblia diz isso, o homem é capaz de se irar. Então esses são os atributos comunicáveis, que de certa maneira Deus deixou-se refletir no homem.
Então, ser feito à imagem e semelhança de Deus significa isso. Nós refletimos, de certa maneira, alguns atributos de Deus. Tá bom? Depois da queda, é claro, de maneira imperfeita, nós veremos isso na próxima aula. Mas isso é importante. E também é importante entender que o homem foi criado puro. Deus criou todas as coisas boas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, e o homem foi criado sem pecado. Tá bom? O homem foi criado bom, o homem foi criado justo. O homem, aqui eu estou usando o homem no sentido geral, tá bom? O ser humano foi criado justo e bom e amoroso. Tá? Depois da queda é que isso começa a dar problema. Assunto para uma próxima aula. No versículo 27 do capítulo 1, né, nós também vemos que Deus criou homem e mulher. Deus criou dois gêneros, tá bom? Tudo que vem depois é fruto do pecado, mas Deus criou homem e mulher. No versículo 24 do capítulo 2, nós também podemos aprender que Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento. Por isso, deixa o homem pai a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Casamento monogâmico, só um homem, só uma mulher. O que os patriarcas fizeram depois é uma deturpação do plano de Deus. Eles estavam em pecado, tá bom? É um homem e uma mulher. Não é uma mulher, um homem e um homem. Um homem e uma mulher. E Deus instituiu os papéis do homem e da mulher. Nós aprendemos isso, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 18. Ele diz que a mulher foi feita como uma auxiliadora que seja idônea, que seja semelhante a ele. Então, Deus instituiu os papéis do homem e da mulher. Não é a sociedade, não é o movimento dos homens, não é o machismo, não é o movimento feminista que define qual é o papel do homem e da mulher na sociedade. É Deus, e ele já definiu isso. Então, isso é muito importante também. Deus, ele definiu. E é uma auxiliadora idônea. A mulher, veja bem, não é menor nem maior que o homem. Isso é muito importante, porque na cultura do Oriente Médio antigo, a mulher era desvalorizada. A mulher era menosprezada. Não era levado em conta o que a mulher dizia, porque ela era entendida como inferior ao homem, né? Geralmente. Mas Moisés aqui está corrigindo a visão do povo. Não. A mulher tem o mesmo grau de valor do que o homem. Papéis distintos, sim, mas um papel não é melhor ou pior do que o outro. Certo? Então, essas são algumas verdades que nós aprendemos sobre os seres humanos aqui nesse texto. Verdade sobre Deus e verdade sobre os seres humanos. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para mim, tá bom? Nós temos os grupos das classes no WhatsApp. Se você não está nesse grupo, mas está nessa classe, você pode me procurar, tá bom? E você pode mandar pergunta que nós vamos ter maior prazer de responder para vocês. Mas voltando, lembra que a nossa definição de teologia bíblica é uma maneira de você ler toda a Escritura como uma única história apontando para Cristo. Então, o que esse texto nos ensina sobre Cristo? São muitas coisas, tá bom? Muitas coisas. Talvez você possa ter pensado em coisas diferentes do que eu vou falar agora. E seria muito legal se você compartilhasse, tá bom? Então, eu vou dar basicamente aqui poucas coisas que esse texto nos ensina sobre a obra da redenção, né? Sobre Cristo, não apenas sobre quem Cristo é, né? Mas também sobre o que Cristo fez ou fará. Relembrando, né, a nossa definição de teologia bíblica, então, esse texto de Gênesis 1 e 2, ele nos lembra que o Deus eterno que criou todas as coisas, um dia fará nova todas as coisas. Olha que interessante. O último livro da Bíblia, ele termina falando sobre novos céus e nova terra. Veja, criação dos céus e da terra, começa as Escrituras, ela começa com criação dos céus e da terra, e ela termina falando sobre a criação de novos céus e nova terra. E isso por causa de quem? Por causa da obra de Cristo. É assim que esse texto nos lembra. Ao lermos Gênesis 1 e 2, que isso possa te dar anseio para que chegue esse dia. O dia em que Deus ele não vai destruir esse mundo. Não. Ele vai restaurar.
como se fossem novos céus e nova terra. Tá? E isso por causa de Cristo, da obra de Cristo. É assim que esse texto nos aponta para Cristo, nos fazendo lembrar de que um dia ele vai restaurar todas as coisas por causa da morte, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. A vida e a morte de ressurreição de Cristo não diz respeito somente a mim. Nós tendemos a pensar isso, não é? Que Cristo morreu, ressuscitou, viveu e intercede diante de Deus para nossa salvação. É bem verdade, mas também foi por uma questão cósmica, para restaurar todas as coisas. Então, tudo isso será redimido baseado na obra de Cristo. Então, que esses capítulos possam te lembrar que Deus fará nova todas as coisas por causa daquilo que Cristo fez. Mas também esse texto nos lembra, né, ao falar de Adão, que Cristo é o segundo Adão. Depois você pode ler Romanos 5 e você vai ver que Cristo é chamado de segundo Adão. Porque Adão era aquele que representava toda a raça humana diante de Deus. E Cristo é aquele que representa todo o seu povo diante de Deus. Então, aonde Adão falhou, Cristo não falhou. Cristo não falhou. Esse texto, então, nos lembra que Cristo é o nosso representante perfeito. Cristo é aquele que obedeceu a Deus de maneira perfeita. E também, nós também podemos aprender que Deus fez todas as coisas por meio de Cristo. Veja bem, nós vemos aqui nessa doutrina da criação a Trindade trabalhando, né? Nós vemos Deus Pai, nós vemos o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, que pairava sobre as águas. E nós vemos o façamos, né, no plural ali, indicando uma pluralidade dentro de Deus. Mas quando nós vemos, então, dentro do contexto de toda a Bíblia, nós vemos que Deus fez todas as coisas por meio de Cristo. É isso que Colossenses diz. Tudo foi criado por meio dele. Então, Cristo estava junto na obra da criação com Deus. João, capítulo 1, também diz isso, né? Tudo foi feito por meio dele. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Então, que você possa ter isso em mente. Por mais que não fale ainda explicitamente sobre Cristo, né? Ele já dá um panorama, ele já dá um vislumbre de Cristo aqui. E Deus fez todas as coisas para Cristo. Sabe qual é o propósito da criação? Deus criou esse mundo como um presente para o seu filho. Deus criou esse mundo para que o seu filho fosse conhecido. Colossenses 1,16 também diz isso, que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Cristo é o propósito final da criação. Cristo é o propósito final da criação. Tudo foi criado para ele. O sentido do mundo e o sentido da sua vida, então, só podem ser encontrados em Cristo. Só em Cristo, porque você foi criado para ele. Deus te formou para Cristo. Então, ao estudarmos a doutrina da criação, nós também podemos aprender essas verdades. Finalizando, então, essa nossa aula, tá bom? Gostaria de deixar algumas tarefas para vocês. Quem tem o livro, né? Alguns já adquiriram e alguns têm Kindle. Você pode ler o capítulo 2 do livro, tá bom? O próximo capítulo. E também, né, para quem não tem, mas também para quem tem, leia o capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Leia, releia várias vezes. Tenta tirar ensinamentos, tenta ver as doutrinas centrais ali. E também leia Romanos 5, para você poder entender como a Bíblia fala de Cristo como o segundo Adão. E também nós estaremos enviando para vocês, se Deus assim permitir, um formulário, tá bom? Para você marcar sua presença e para você responder pequenas perguntas sobre a nossa aula, para que nós possamos continuar com toda a nossa estrutura de EBD. Esse é o fim. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Espero que logo nós possamos nos ver e continuarmos os nossos encontros na igreja. Deus abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, pode me procurar.